Eu já gravei esse vídeo umas 10 vezes. Não porque eu espere perfeição de conteúdo, de apresentação. Eu não sou esse, não é esse nunca o objetivo. Mas é porque é um tema muito sensível e também porque é muito fora do que eu estou acostumada a fazer. Eu queria muito tentar levar as pessoas a pensarem primeiro em qual é a relação entre os Red Pill e as amputações penianas, porque há relação, mas eu também queria que as pessoas pensassem, depois de assistir esse vídeo, em como isso afeta todos nós, porque eu acho que esse sim é um tópico de interesse para mim, né, para o que eu estou me propondo a fazer. E aí eu acho que primeiro é importante a gente entender o que é o desejo dentro da psicanálise. O desejo na psicanálise, diferente do que a gente considera, né, que no geral quando a gente fala de desejo, a gente está falando de vontades, necessidades, né, tem muitas teorias aí em torno das necessidades das pessoas e das vontades, mas o desejo seria essa força que é estruturante, ela é parte do que a gente é, né, do que nos compõe, mas ela não está numa camada do nosso ser que nós consigamos acessar. Portanto, ela é inconsciente. Ela está ali agindo por trás, meio que direcionando as nossas vontades e necessidades, né, direcionando o que a gente por fim vai acabar agindo, mas não controlamos esses desejos. Esses desejos são forças que sobre as quais nós não temos conhecimento, portanto nós não temos nenhuma gestão. E por que é importante? Porque eu acho que parte desse movimento Red Pill é suprimir esses desejos de todo mundo. E as pessoas todas, obviamente, né, e isso nos faz tão individuais, têm desejos diferentes. Por isso nós somos todos tão diferentes, tão singulares, tão únicos, né? Porque cada um de nós tem um conjunto de experiências, de conhecimentos, de vivências, né, que vão construindo essa parte do nosso ser, que é o nosso inconsciente, que de alguma forma vai estar ali gerindo a forma como a nossa vida anda, certo? E aí os Red Pill fazem o quê? Isso não é uma novidade. Essa é uma parte muito importante da gente estabelecer. Eles não são novidade. Sempre houve esse discurso, não vou nem falar em misoginia, em machismo, porque isso também são verbetes novos para coisas que sempre existiram. Pessoas que têm dificuldade em lidar com a própria fragilidade, com as próprias dificuldades, e que aí começam a culpar outras pessoas por isso. Então sempre houve, e a gente pode falar aqui de diversos momentos da história em que a gente vê os homens, principalmente, porque é a grande maioria das situações que vai acontecer, são os homens, que são as pessoas que tinham direito e dever de escrever, por exemplo, livros científicos, culpando as mulheres por coisa que eram eles que faziam, certo? Então a gente vai ter, por exemplo, reis guilhotinando as esposas, ou ela foi enforcada? Eu acho que ela foi enforcada. Pensando na Ana Bolena. Os reis enforcando as esposas para ter outras esposas, né? Porque dentro dessa estrutura religiosa, né? Que passa por muito pela religião, a monarquia, eles não podiam simplesmente casar de novo. Então tinha que haver ali, né? Uma viuvez. Então ele vai e mata a esposa para ter uma segunda esposa, porque a primeira esposa não estava dando a ele herdeiros homens. Quando a gente sabe, e graças a uma mulher que também não teve nunca esse crédito, porque o trabalho dela foi suprimido, foi ofuscado pelo gestor do laboratório onde ela trabalhava. Então, por conta de uma mulher, nós sabemos que existem os cromossomos e sabemos que é o homem que determina o gênero dos bebês. Então, assim, a história está cheia desses exemplos. Eu estou dando aqui os mais radicais para vocês pensarem assim, realmente, né? Ela não está só chutando o pau da barraca. Realmente existe uma história que vem acompanhando essa estrutura que a gente está vendo crescer e crescer e crescer, que é de pessoas inseguras, de pessoas que não têm certeza sobre, né, quem elas são, que estão com problemas ali da ordem do ego, de entender quem elas são, como elas se encaixam na sociedade, que estão com dificuldade de lidar, de estabelecer parcerias com outras pessoas, né, para viver junto, para uma parceria de fim de semana, o que for. A gente viu aí nessa última semana um menino de 15 anos tentar dar ordens da natureza do fique aqui, estou falando com você, para uma menina de 14 anos na rua. Ela diz que não, ela tenta sair da frente dele, né, porque viu que o garoto estava ali tendo um surto red pilístico. E o que ele faz, ele pega essa menina, joga no chão e pisa na cabeça dela. Então, assim, continua sendo a mesma estrutura de problemas, né? Pessoas com baixa autoestima, com dificuldade de se encaixar
e que começam a culpar outra pessoa pelo problema delas, porque quando o problema está fora é mais fácil de lidar, né? Não sou eu, são elas, né? E esse é o discurso Red Pill, é isso que eles estão sedimentando, fomentando na sociedade. O que mudou da Ana Bolena para essa menina dessa semana? Mudou que agora eles criaram uma camiseta para o clube, né? Junte-se aos Red Pill. Junte-se aos Red Pill porque o problema não está em você, o problema está nelas. E a gente vai te ajudar a entender como o problema está nelas. Isso está trazendo para a gente a estruturação de um discurso que é doente, é doentio, é infantil para começar, né? Eu quero, se eu não quero, eu choro. E é doente, não se encaixa na ordem natural das coisas, que é: eu tenho um problema, eu vou identificar o problema, eu vou buscar formas de resolver, eu vou eleger uma forma de resolver e vou aplicar, e provavelmente vou resolver. Não. É tipo assim, o problema não é meu, então eu pego tudo isso aqui e jogo para outra pessoa. De novo, é um comportamento completamente infantil, completamente irracional, mas que está sendo agora, né, sedimentado. E é como eu disse, eles pegaram pessoas que estão com dificuldade de se colocar e deram uma camiseta e falaram: olha, estamos todos juntos nessa luta. Isso é muito complicado. Por quê? Porque passa pelos Red Pill a história de que o homem não pode ter afeto, não pode ter cuidado, não pode demonstrar fragilidade, né? Tem que ser muito másculo, tem que ser muito macho, né? É muito dominador o tempo todo. Imagina, é até cansativo. Só de falar e pensar no que eles estão estruturando para um homem é cansativo. E aí a mulher tem que ser um receptáculo de tudo isso. Mas espera lá, tá? Que não é qualquer receptáculo. É um receptáculo sem pelos, sem barriga, sem celulite, sem estria, com peito durinho. Volta o vídeo, ouça essas características de novo. O que te lembra? Eu vou te dizer o que isso me refere. Me refere a uma criança ou um homem depilado. Pensando assim, nível Arnold Schwarzenegger quando competia, é esse homem que me refere. Então assim, você vê que todo o discurso está desconectado da realidade. A mulher passa por flutuação hormonal ao longo do mês, durante o ciclo, então ela vai ter uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, porque é do ciclo. A gente tem que juntar líquido, a gente tem que reter excesso, porque vai perder. Então assim, é natural do corpo, sabe? Mas eles colocam as pessoas num devaneio, numa doideira, assim, numa loucura de querer estar num lugar que não existe, né? E de estar com uma pessoa que não existe. Então, assim, a pessoa que já tem dificuldade de se relacionar consigo, que já tem uma dificuldade de se colocar enquanto ser humano individual, que entende quem é, que aceita quem é dentro de um contexto social, no meio de outras pessoas, aí que você estoura com a cabeça essa pessoa surta completamente. E aí você tem como esse garoto, gente, que é um adolescente. Eu não estou eximindo ele de qualquer culpa, tá? Nenhuma, zero. Ele é culpado de absolutamente tudo que ele fez. Um pouquinho mais culpado do que ele são os responsáveis por ele que não estão vendo o que ele está programando, o que ele está falando, né? Porque isso não é só uma coisa que ele sai um dia e falou pro amigo dele assim: me filma, porque eu vou te mostrar como é que eu conquisto uma garota nos dias de hoje. Não é assim. Esse menino já tá falando que, ai, aquela vaca da fulaninha. Ou, ai, eu queria matar aquela outra fulaninha. Ou, ai, você viu que idiota essa menina? Um menino de 15 anos certamente tá soltando todo dia um pedacinho aqui, um pedacinho ali desse discurso. E ninguém tá vendo. Então, assim, tem muita coisa errada, mas absolutamente, a culpa por tudo que ele fez é dele. Nunca tiraria dele essa culpa, é um presente da humanidade para ele. Assumir a responsabilidade pelos erros dele. Mas o que acontece é, se você cria uma legião de homens, e aí eu tô escolhendo a palavra legião meio que de propósito, né? Quem pegou, pegou. Se você cria uma legião de homens que estão considerando que o cuidado, o cuidar, é feminino, portanto, uma coisa horrível, uma das coisas que esses homens vão fazer é não cuidar deles mesmos. Porque o cuidar é feminino, o cuidar é coisa de mulherzinha. Então a gente tem aí uma legião de homens que não liga para a própria higiene, andam cheirando mal e falam que cheirar mal é coisa de homem, porque o homem tem que ter esse odor forte, característico. Socorro! Eu queria muito ser gay nesse momento. Dá vergonha. Não cortam as unhas, não limpam as unhas, é unha de homem, é suja, tem sujeira, sabe? Então, assim, consequência óbvia,
né? A gente tem um aumento incrível das remoções cirúrgicas de pênis. No Brasil, a gente hoje está com 9 remoções de pênis por falta de higiene toda semana. Eu não estou falando de um ano, estou falando da semana. Essa semana, 9 homens vão entrar no hospital e ter o pênis removido por um médico, porque eles não sabem lavar o próprio peru. Então, assim, percebe que isso é um problema que já não é mais uma questão de as mulheres estão sofrendo pelo discurso Red Pill, porque as mulheres estão dando um jeito nisso. As mulheres estão se afastando dos homens. E aí você vê um monte de homem na internet falando, mas tem uma crise, as mulheres não querem saber dos homens. Por favor, como é que você quer convencer uma mulher, em sã consciência, de que um homem que joga ela na rua, no chão, e pisa na cabeça dela, é um match, né? Match que chama hoje em dia? Pronto. Como é que você quer convencer a mulher de que um homem com as unhas sujas, com o pé fedendo, com o pênis sujo, meu Deus, como é que você convencer essa mulher a dormir com esse homem? Né? Seria assim, teria que botar todas as mulheres em terapia, porque elas também estariam passando por um processo muito grande de deterioração do ego. Então, vamos tentar olhar para isso como um problema que não pertence a essa pessoa, aquela pessoa, um problema geral, um problema que pertence a todos nós. A gente precisa ouvir essas coisinhas que são ditas aqui e ali e falar assim, se é um problema meu, eu vou falar alguma coisa. Fulaninho, eu tô ouvindo que você está falando da sua coleguinha da escola, por que você está falando dela dessa forma? Ah, porque eu chamei ela para lanchar comigo, ela não quis. Tá, mas você não acha que ela também pode escolher com quem ela quer lanchar? Você já pensou se todas as suas colegas da escola fossem te chamar para lanchar? Você não ia dar conta, né? Você também não quer lanchar com todas. Então, assim, é um direito dela. Por que você não chama outra fulana? Ou você não convida outra fulana que nem é da escola, mas é vizinha aqui do prédio? Então, assim, mostrar para essas pessoas que estão tendo dificuldade de lidar com as frustrações da rejeição, né? Porque muita gente não aprende a ser rejeitado na vida. Eu não estou falando só dos adolescentes, estou falando de pessoas de 50, 60, 70, 100 anos que nunca foram rejeitadas. Por quê? Porque a estrutura social que a gente vive contempla esse discurso do você nasceu com essa serpente de ouro no meio das pernas, uma coisa abençoada, todo o poder é seu. E aí você vai falar assim, mas você é psicanalista, né? Sim, eu sei que tem um monte de lugar que a psicanálise também peca nesse discurso, né, do poder aferido, eu falo, mas eu acho que a coisa ela é viva, né? O conhecimento é vivo, o discurso é vivo, a matéria, não matéria física, mas a matéria psicanálise é viva, tem gente construindo conhecimento ainda hoje, e eu acho que tudo vai caminhar para um lugar melhor se todo mundo assumir um pedacinho da responsabilidade. Eu tô aqui fazendo esse vídeo para pessoas que nunca pararam para pensar em como o movimento Red Pill, na verdade, está estruturando a destruição do encontro. O encontro com o outro, o encontro com você mesmo. Literalmente, criaram aí um clube, um espaço para um discurso que só pode ser de ódio o tempo todo, porque o cara já está tão frustrado, ele já perdeu tanto o acesso aos desejos dele, e gente, desejo reprimido vira sintoma. Isso é o beabá da psicanálise, da psicologia, das psicoterapias em geral. Desejo reprimido vira sintoma. E a gente está aí vendo essa explosão desse ódio generalizado, e está todo mundo falando, não, mas não é comigo, porque o meu filho está aqui em casa bem criado. Não está. Você pode estar criando seu filho de uma forma exemplar. O seu filho eventualmente vai sair de casa para estudar, para trabalhar, e o que vai acontecer? Ele vai estar sujeito à pressão social. O entorno dele vai estar todo aí fazendo esse discurso do ódio, da mulher tem que servir, a mulher tem que ser o receptáculo de todo esse poder do masculino, e eventualmente ele vai ter que ceder a uma coisa ou outra. Porque nós somos seres sociais, a gente participa disso. Então, ou todos nós, sem exceção, aceitamos que isso é um problema nosso, começamos hoje as pequenas intervenções do dia a dia, e eu sei que são chatas, é uma chatice ter que falar com o tiozinho sobre aquela fala dele, sobre as mulheres da família, que você fica assim, então, meu Deus, que idiota. Eu sei, mas então, é a hora da gente segurar um pouquinho esse nosso desgosto e chegar, sentar do lado do tiozinho e falar, então, deixa eu te falar uma coisinha sobre isso aí. É chato quando você fala isso. Você está denegrindo aquela pessoa, sabe? Essa pessoa não te fez nada, essa pessoa tá ali, olha, na maior boa vontade, fazendo, né, a farofinha pro churrasco, e você tá aí falando da barriga da fulaninha, da bunda da fulaninha, que não é nem da sua conta, né? Assim, colocar essas pessoas num lugar de, não sei,
Eu não sei se a gente consegue colocar essas pessoas no lugar de vergonha, porque não tem vergonha, porque eles têm ali todo um movimento para legitimar esse discurso deles de ódio com a mulher, que a mulher não presta, que a mulher é um demônio, que a mulher sangra, a mulher tem um pacto e a mulher é a fonte de todos os problemas. Eles têm, gente, o clube da Luluzinha para legitimar o discurso deles. Então, eu acho que é mesmo de se segurar na mão e falar assim, cara, onde é que tá doendo em você? Me fala da onde está vindo esse seu sofrimento, que de repente a gente conversa sobre formas, né, de lidar com isso. O que ele deveria ter feito ali quando ele era uma criança, aprender a se frustrar, aprender a falar sobre o que está incomodando e a buscar soluções, vai ter que ser feito. Alguma hora vai ter que ser feito. Então pega todos aqueles pequenos red pillzinhos que você tem à sua volta, gente, toma conta deles, veja onde está doendo, pede para procurar ajuda, fala, seja muito verbal nisso. O que você está falando é desagradável, é desnecessário, é uma violência. Por que você está falando? Aonde está te doendo para você querer sair batendo em todo mundo assim, metralhando essa dor em cima de todo mundo? Não é um problema dos Red Pill, não é um problema das mulheres que estão saindo com os Red Pill, isso é um problema de todos nós, isso é um problema estrutural, social, é de todos nós. Precisamos todos nos envolver com a solução. É isso, eu espero que todo mundo consiga ouvir isso e quem ouvir, que consiga pensar um pouquinho em como pode ser parte da solução, porque o problema já está posto, sempre esteve.